Sejam muito bem-vindos ao nosso Primecast. E vocês sabem que aqui a gente fala de saúde de uma forma descomplicada, trazendo muito conteúdo de qualidade. Eu sou a Amanda Dejedian. Eu sou a Gabriela Martinez. E no episódio de hoje a gente vai falar de um assunto que é muito falado por aí, né? Cirurgia plástica, lipoaspiração de lipedema, explante de silicone. Então, hoje o nosso convidado que vai contar mais curiosidades pra gente é o Dr. Alex Shi. Muito obrigada pela sua presença e eu espero que esse bate-papo seja assim gostoso e que você conte com informações de qualidade precisas, muito mais sobre esse assunto. Obrigada, viu? Doutor. Conta um pouco da sua história, como que você caiu aí nessa parte da plástica, como que você se apaixonou por isso, porque é muito especial. É um negócio que dá para fazer muitas coisas, né? Sim, sim. Sim, bom, eu acho que na minha família, eu sou o primeiro médico na família, então eu fiz a faculdade, terminei, 2005 para 2011, fiz a faculdade aqui tudo na FMUSP, né? E comecei a residência. Bom, durante a faculdade inteira eu achei que eu ia ser cardiologista. Você foi com essa? Fui com esse intuito. Então, assim, É sempre assim, né? Sempre mudou, né? talvez por ser o primeiro médico da família não ter contato com medicina, na minha cabeça a medicina era o médico cardiologista que cuida do paciente. É o médico da família. Engraçado que falou muito isso, que médico da família ele já remete um cardio. E eu acho que eu tinha isso na cabeça. Então eu fiz a faculdade inteira pensando nisso, tanto é que todos os meus trabalhos científicos, ida para congresso, apresentação de trabalho ao longo da cirurgia, ligas acadêmicas, eram tudo relacionado à cardiologia. E aí depois eu fui me interessando por transplante cardíaco. Ou seja, cirurgia já, né? Já tava ali, né? Aí eu fui começando a pensar, eu acho que eu vou para a parte da cirurgia cardíaca então. Aí eu comecei a residência em cirurgia geral, tudo. Quando eu cheguei na cirurgia geral, eu percebi que, na verdade, ao longo da cirurgia cardíaca, eu também já percebi que talvez não fosse aquilo, mas na cirurgia geral, quando eu passei na plástica, eu vi que era aquilo, né? Eu entrei muito na cirurgia pensando em urologia, porque todo mundo falava, né? Ah, não, urologia é ótimo, cirurgia vascular são coisas que estão super em alta, né? Eu falei, então vou gostar disso para fazer isso. Aí quando eu passei na plástica, eu falei, putz, é plástica. Não, olhou, o olho brilhou. Então chama, né? Uma coisa do... Que era uma coisa de muita anatomia, muita coisa de poder mexer da cabeça aos pés do paciente, né? Muita essa questão de tratar com a questão de autoestima, de bem-estar, né? E junto com isso envolver cirurgia de reconstrução, que querendo ou não devolve autoestima, funcionalidade. Aí eu falei, ixi, eu acho que vai ser isso mesmo. E daí começou e não parou nunca mais, graças a Deus. Ah, graças a Deus. Aí quando eu entrei na cirurgia plástica, eu percebi que era isso. Nem olhou pra trás. Não, e aquela coisa, né? Residência é muito. Principalmente cirurgia, a gente pena bastante no começo, né? É muito puxado. Muito. Só que assim, você vai vendo que. Você vai percebendo que ano após ano o negócio vai melhorando. Aí você vê, cara, então. É demais, sabe? Porque E você tem uma especialidade dentro da cirurgia plástica? Existe isso? existe. Assim, então a gente faz. Na minha época, ela 12 anos de geral, né? Hoje em dia já são três cirurgia plástica, e no último ano a gente opta, aí é opcional mesmo, por fazer uma especialização. No meu caso, eu tenho cirurgia palpebral. Tá, isso. Calma aí. Vamos explicar. Cirurgia da pálpebra. Uma blefaroplastia. Já Exato. fiz, gente. Como eu tinha muito essa questão de ter muito esse público oriental, né, e tem essa demanda de pálpebra, eu falei, então eu vou fazer pálpebra, né? Pela anatomia, tende a ter mais? Tem, Isso Porque já tem, né, essa pálpebra mais caidinha. já. Então, tem uma anatomia diferente, tudo isso, então eu imaginei que ia ficar muito isso, né? Hoje em dia eu trabalho muito com contorno corporal, né? Gosto muito de cirurgia de face, então tenho muito contato com cirurgia de crânio maxilo, né? Mas maxilo. você fez... Esse episódio dá Eu nem sabia. Menina, nossa, não tinha queijo, era parte aqui, ó. É horrorosa. Mas eu fiz, acho que a melhor cirurgia da minha vida, porque não é só estético, funcional. Eu tinha pé, nossa,
que a gente pode falar mais sobre isso? E aí é uma cirurgia que é transformadora, né? Assim, para Entendi o tudo, meu perfil, então, funcionalmente. gente. Ai, meu E Deus. pra estética também, né? Exato, E e autoestima. autoestima do paciente. Você fica mais confiante, né? Assim, chega no ambiente mais confiante porque você tá bem com você, né? É, então é isso. Mas assim, a especialização foi cirurgia palpebral. E uma curiosidade, quando você está na residência, você já vai operando as pessoas ou você só fica lá, faz um pouquinho? Porque a gente vê que fica tantos anos e a dúvida é, você só começa a operar quando você, de fato: "Ah, me formei agora, fiz tudo, fiz 50 anos lá, agora eu posso operar", ou não, durante essa residência, a residência é feito para isso, para você ir Testando, né? E, é testando, mas é treinando, treinando. É, perfeito. É, porque. É E uma coisa. junto com outros médicos que já são capacitados, né? Então, assim, é uma coisa gradual, tá? Tem essa questão de depende de serviço para serviço, né? Mas tirando essa parte, no HC, a FMUSP é uma faculdade que é tradicionalmente formadora de cirurgiões, digamos assim, né? Então lá a gente tem esse costume sim de operar desde cedo, mas é uma coisa gradual, né? Então, no início da residência, a gente opera coisas de menor complexidade, né? E aí, à medida que os anos vão passando, a gente vai ganhando mais autonomia e operando cirurgias maiores, né? Então, na residência, a gente tem muito essa questão de, essa cirurgia é de R3, essa cirurgia é de R4, essa cirurgia é de S. A gente já sabe qual grau que tá. Exato. E sempre com um assistente, um mais velho, que vai estar orientando a gente, né? Então, assim, quando você está no começo, você é o cara que vai apresentar. O que tem seu ganho, porque você tem que olhar a cirurgia, você Com certeza, acho que faz parte você saber para você fazer tudo, você tem que saber desde. Exato. E assim, uma pessoa que sabe apresentar bem uma cirurgia, já dá para ver que ela já sabe fazer a cirurgia, diferente de quem não sabe apresentar, porque não sabe o que está acontecendo, né? E então faz parte de você saber apresentar, entender qual que é o passo a passo da cirurgia, entender qual que é o próximo passo de quem está operando, assim como uma coisa que eu achei super interessante de aprendizado na residência. O olhar muda, porque no início você olha, é tudo vermelho e sei lá o quê. Com o tempo você vai pegando o tom de vermelho, esse aqui, então aqui é o limite de um tecido para o outro, esse é o plano que eu tenho que ir. Então vai treinando essa questão de tonalidade Também. que guia a gente também na cirurgia, né? Não só o tato de mexer no tecido, tal, de sentir o tecido, mas também de ver os diferentes tons e saber que você está em determinado tecido, né? Nossa, Isso gente, é legal, porque muito detalhe. a gente ouve muito de médicos falarem assim: "Olha, a sua cirurgia, a previsão é a gente fazer isso", mas quando abre ali de fato, às vezes muda, fala: "Putz, não saiu isso no exame, não apareceu, sei lá, numa tomografia". Você já pegou casos assim que a princípio era uma coisa super simples e de repente, tá, você fala: "Eita lasqueira, ninguém me contou sobre isso". Já é relativamente comum, e por isso que eu acho que é importante, assim, o médico ele tem um arsenal, né, tem um arsenal e querendo ou não, a quilometragem na cirurgia vai trazendo isso, né, e seja entrar na cirurgia para ajudar, para auxiliar, seja fazendo sua própria cirurgia, tudo isso vai te trazendo quilometragem, né, porque vai te trazendo bagagem, vai te trazendo experiência, para nesse momento de adversidade, você saber o que fazer, né. Então é super comum mudar a conduta cirúrgica, né, perceber que aqui a técnica que a gente fazia era tal, não, mas eu vou mudar porque desse jeito o tecido não vai sobreviver, não vai encaixar. Fato, abre ali, vê essa, É muito é esse comum. caminho melhor. Exato, E é uma caixinha de surpresa, né? é uma caixa de surpresa. O cirurgião, via de regra, ele tende a entrar na cirurgia com planejamento cirúrgico. Eu, pelo menos nas minhas cirurgias, no dia anterior, eu gosto de olhar a foto da paciente, né, depois de ter examinado, feito a marcação cirúrgica, e eu particularmente tenho esse hábito de fazer o meu planejamento cirúrgico por escrito, porque isso me dá É uma cegária melhor. porque isso me ajuda a pensar em cada etapa da cirurgia, né. Mas eu sempre vou pra cirurgia com um plano B e um plano C às vezes também. E também. Então, assim, por exemplo, um exemplo, a cirurgia de face. Hoje em dia tá super comum fazer muito preenchedor, muito estimulador de colágeno, né, que são procedimentos ótimos, mas pra cirurgia tecnicamente dá uma certa dificuldade técnica, né. Dá, muda o plano. Até eu já falei com um médico que ele falou que os médicos
cirurgiões de face não gostam desses procedimentos, porque eles atrapalham se a pessoa tiver que fazer uma cirurgia Olha mesmo só. depois, né? Então, assim, tem paciente que fala assim, Alex, eu já fiz um monte de coisa, agora eu só não sei te falar o quê. Então, eu já vou na... Fala que quando você abre, eu sei que você fez 5 litros de ácido hialurônico Fio de sustentação, que atrapalha muito. e o fio do... Os fios falam que é bem... Fio dá uma... Então, não infrequente, a gente vai abrir e já fala, aqui já tá um pouco mais difícil. Aí, às vezes, vai modificando uma coisinha ou outra. Me contou desses 80 fios na cara. Ou se não, doutor, a minha prótese é acima do músculo, certeza. Aí tu vai lá, tá lá embaixo, bem embaixo. Já vai mudando o plano, né? Hoje em dia, para se precaver em cirurgia de mama, por exemplo, eu sempre peço o exame de imagem. Tá. Aí você consegue de fato ver. Mas já aconteceu de ressonância vir com o músculo em cima do músculo e estava abaixo, tá? Então, só essas coisas que não entrou para nós, a gente tem que estar preparado para ter algum artifício para falar, então vamos mudar o plano é esse. Eu acho que a residência talvez não, né? Acredito que é o que faz ajudar muito. A experiência Essa bagagem depois toda, também, né? A experiência, a bagagem do dia a dia, né? E é isso, e é rodagem, né? É cirurgia. Eu sempre tive essa noção de que, assim, a gente tem que estar em cirurgia constantemente, né? Então, mesmo, hoje em dia eu tô com 7 anos de formato de cirurgia plástica, né? E desde que eu me formei, praticamente todo dia eu tô entrando em cirurgias. Seja cirurgia meia, seja cirurgias para ajudar em equipes que eu trabalho junto, né? Então, isso aí vai dando uma rodagem muito... Só com a prática que traz excelência, né? E falando da lipoaspiração, a gente queria falar um pouco sobre essa lipoaspiração consciente, porque eu acredito que hoje, ainda mais com as redes sociais, essa cobrança de Esse padrão. esse padrão, as mulheres às vezes magras mesmo, já vi pessoas que são, você fala assim, mas meu Deus, aonde que tinha gordura para tirar? E fala, fiz uma lipo, e falar sobre essa parte de consciência. Então, uma paciente chega para você, às vezes ela não é indicativo, mas ela tá lá porque ela viu a blogueira, ela viu fulano que tá com aquele corpo. E como que você trabalha isso com a mulher? Porque aquela história é autoestima. E assim, e como que você trabalha essa lipoaspiração consciente, né? Como que você define isso? Tá. Aí eu acho que a gente pode pensar nos dois extremos, né? Daquela paciente que é muito magra e quer fazer lipo, assim como aquela paciente que está muito acima do peso, né? Então, eu acho que nesses dois extremos que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado em relação à indicação e entender. Cirurgia plástica também é muita expectativa de paciente, né? Mas, obviamente, a gente tem que dar a indicação, né? Então, assim, para aquela paciente que é magra, né, e de repente aos olhos da maioria das pessoas não precisa de uma lipoaspiração, é entender qual que é a real queixa dela, né? Porque às vezes essa paciente que é mais magra, ela tem uma gordura localizada ali que incomoda. Que não sai. Que não sai. Elas, eu faço academia, faço uma alimentação, mas essa gordura não sai. Tem como a gente tratar essa região específica? Eu falo, tem, né? E depende muito da expectativa do paciente e se às vezes ela não está vindo com essa expectativa, não por incômodo dela, mas por uma questão de pressão de mídia social na sociedade. Então, acho que tudo isso aí a gente consegue sentir numa boa conversa, né? É engraçado, porque essa semana mesmo eu atendi uma paciente exatamente nesse perfil. A paciente jovem, pele boa, nunca teve filho, com IMC o IMC dela era bom, ela estava com 50 quilos a paciente, assim, e aquela paciente que realmente ela tinha uma gordura localizada ali, né, que daria para fazer uma lipo que melhora o contorno muscular, ficaria considerada com o corpo mais bonito. Mas eu senti que até ela estava um pouco na dúvida E ela queria a sua opinião, né? Porque ela foi ali para te ouvir, né? E eu senti também que ela fazia um pouco, queria ser um pouco por pressão de, tirar foto, postar no Insta, né? Que via a pessoa. Eu falei assim, E que vou te falar, eu que trabalho em rede social há mais de 10 anos,
É muito Photoshop que o povo usa, é muita coisa, a gente não dá para ver real, assim, 100%. Eu mesmo que trabalho com isso, já caí em conto de gente que falava que: "Ai, minha alimentação treino dieta", eu descobri que tinha uma LED na barriga e eu falo E essa e eu falo: "Por que que comparação minha também, barriga não é né? isso também? Por que que minha barriga não tem esses gominhos?". Então é muito isso, é legal isso, porque às vezes você traz para paciente uma visão que ela para pensar: "Tá, eu realmente preciso disso? Sou eu que quero fazer? Ou é porque eu tô vendo, né?". Não, e a importância do profissional, né, o médico quando você procura um médico eu tenho até uma amiga, isso é uma amiga mesmo, não sou eu. Eu todos os episódios eu Que ela fala: "Ai, tem uma amiga", mas é ela, nesse caso é uma amiga mesmo. não é minha. Essa minha amiga ela é super magra, biotipo mesmo, magrinha, sabe. E aí ela tem uma gordura abdominal, assim, que incomoda ela, e ela falou: "Ah, eu vou no médico, vou num cirurgião que eu confio, que já tive boas indicações, pra ele me falar". E aí ela voltou, super consciente de não fazer. E ela nunca mais pensou em fazer e, assim, incomoda, mas ela mudou a visão, sabe, daquilo. Então foi super positivo, assim, ela foi numa consulta sem compromisso e aí o médico, essa boa conversa, tirou aquele peso e ela então é muito importante, né, acho que o cirurgião ele tem esse papel, né, de acolhimento e de entender, é uma coisa bem é quase que um psicólogo, né, porque tem que entender a mu e principalmente mulher, né. A autoestima acaba, sendo essa parte que o médico não é só o médico, ele acaba sendo meio que um psicólogo também. Você falou da obesidade também. Já vi pessoas falando assim: "Ah, meu médico falou que eu tenho que emagrecer, sei lá, 20 quilos para fazer a lipo". Existe isso mesmo? Ou tem gente que eu também já vi gente que falou: "Ah, no meu caso não, fui lá e fiz". Ah, eu provavelmente o resultado não deve ser tão, sei lá, satisfatório como se ela tivesse abaixo. Porque tem a questão do limite também, né. Existe. A gente tem que falar de que é uma dúvida muito recorrente. Existe. Assim, na cirurgia plástica a gente tem uma máxima de, para ser submetido a uma cirurgia de contorno corporal, abdominoplastia, lipoaspiração, o paciente tem que estar abaixo de MC de 30 a 32, né. Seria um corte, seria meio que eh, algo para a gente se guiar, né. A gente sabe que nem sempre dá para ser tão rigoroso nas coisas, até porque acho que na vida, eu acho que flexibilidade é a coisa mais importante que a gente tem que ter, né. Mas existe essa questão sim, tá bom. Também já tive pacientes que a gente fala assim: "Olha, a gente vai operar depois que você atingir tal peso, né, então acima disso a gente não consegue operar". E a paciente faz tudo certo, se alimenta direito, vai pra academia, não sei o quê, mas não consegue chegar naquele sarrafo lá que a gente estabeleceu, né. Eh, e aí entra de novo a questão de conversa, alinhamento de expectativa, entender o o quanto se vai trazer melhora para paciente, né. Porque imagina, a paciente chegou, faz tudo certinho, se alimenta, faz acompanhamento, mas não atinge aquele objetivo. É justo a gente falar: "Não, então eu não vou te operar"? Não, já operei faz Você pode operar ela e ela vai ficar, não vai chegar naquele corpo, né, slim, mas assim, ela vai ter uma melhora, né. exatamente isso. Então, assim, já tive pacientes que eu operei acima do peso, depois de pedir para emagrecer, depois de ver que ela estava fazendo controle rigoroso, a gente operou, a gente alinhou a expectativa, falou: "Olha, você não vai ficar que nem a pessoa do Instagram que tá isso aí, mas vai melhorar muito sua qualidade de vida, vai melhorar muito seu contorno, com uma roupa, né, aparência que você vai vestir uma roupa, tá com seio menor, contorno vai estar parecendo maior". Fez a cirurgia, paciente feliz da vida, mudou a vida. Então, tipo, começou a ser mais ir com mais frequência na academia, né, e assim, você vê a pessoa entrando no consultório, outra pessoa, sabe. Você vê como a autoestima ela reflete em todos os âmbitos. E quando a gente está bem, primeiro que você chega nos lugares, você já percebe, Não, é profissional, né, realmente profissional, relacionamento, em tudo, no seu ciclo familiar, tudo, a pessoa tá feliz, tá sempre feliz. E gente feliz, né, não enche o saco. Então, eu acho que esse é muito legal. Eu não sou contra a cirurgia, eu já fiz um monte. Eh, e eu acho isso muito importante, porque eu já vi médicos que a pessoa vai lá falando da barriga. E aí, de repente, ele fala: "Tá, mas teu seio tá feio também. Tua cara tá não sei o quê". A pessoa sai pior do consultório, porque ela
era coisa que ela nem tinha notado, que pra ela tava tudo bem. Não, e tem mesmo. Gente, que você fala assim, meu Deus, pra que eu fui neste lugar? Então, você traz uma visão que é muito legal. Porque eu acho que é aí que tá a consciência, né? É. Lipoaspiração consciente, acho que tá muito aí, né? Porque às vezes, realmente, o seio dela pode estar um pouco mais caído, Mas se não incomoda. mas não incomodava ela. Aí criou-se na cabeça dela que agora não tá bom. Ah, mas você já vai fazer a barriga? Por que a gente não aproveita e faz aqui um peito, um não sei o quê, uma blefa, e a pessoa sai, ela agora fica, eu acho que eu preciso, porque se o médico que cuida disso falou, imagina as pessoas na rua que eles não vão falar de mim. E eu acho que tem que ter esse cuidado também, né? Se a paciente ela não te traz essa, vamos supor, esse incômodo, você também nem entra nesse assunto com ela. Normalmente não, tá? Isso é uma coisa muito delicada. Assim, eu vou muito na queixa que a paciente trouxe para mim, né? O que pode acontecer às vezes é, por exemplo, a paciente vem operar a face, fala assim, Alex, eu quero levantar porque eu tô com a face cansada, tô com a face caída. Eu quero um lift. Tá bom, vamos fazer um lifting. E às vezes a paciente não percebe que às vezes a pálpebra caída dela também está influenciando no envelhecimento. Então, esse grau de, eu vou chamar assim esse grau de intrometimento, aí eu me permito. Mas essas outras coisas essas outras coisas de pontuar assim, não, vamos fazer lipo, mas já faz a mão. Aí eu acho que é uma coisa que às vezes a gente planta no paciente uma queixa que ele não tem e fica uma coisa meio... Por falar em lifting, tá muito agora na moda, a gente tá vendo muito as atrizes famosas fazendo tal do lifting, que às vezes eu falo, gente, mas não tinha nem idade para fazer, de gente nova que tá transformando. Lifting é o quê, né? Transformando a cara de 50 para 20 anos. Como que é esse lift? Para que é indicado? Tem idade? Tá. O lifting é a cirurgia para fazer o levantamento aqui da face, né? Ritidoplastia. Tipo, corta aqui do lado, é isso? Faz uma incisão, tradicionalmente, né? Aqui na linha do cabelo, vem para frente da orelha. Na mulher, normalmente a gente vai aqui atrás do tragus, no homem vai na frente por extensão da barba. E aí segue aqui atrás da orelha e volta para a linha do cabelo aqui atrás. É bastante Uma coisa. visão extensa, que depois cicatrizado fica... Por estar bem localizada estrategicamente, ela fica super bem escondida e pela face cicatrizar super bem, né? Então é a cirurgia que a gente faz para levantar a face. Ela tem uma diferença de cicatriz? Tem a face, ela cicatriza muito bem, tanto por questão de ser um tecido mais vascularizado, com mais, né, perfusão de sangue, quanto pelo fato de ter esses anexos dérmicos, né? Então, folículo capilar, tudo isso aí ajuda na questão da cicatrização, né? Então a face já é um lugar que vai muito, muito bem de cicatrização. E aí, então, essa cirurgia para levantar a face, tá? Normalmente, as queixas principais do paciente com envelhecimento é essa questão de formar o famoso bulldoguinho, o bulldog chinês, né? Pescoço começa a perder a angulação, a bochecha caída, o supercílio caindo, né? Então, essa cirurgia vem para tratar esse conjunto todo. Porque aí você estica e aí tudo melhora. Geralmente a gente fica mais para a partir de que idade? Geralmente. Exato, eu acho que é super importante. Porque assim, a idade, existe um padrão, digamos assim, mas não existe uma regra, né? Porque vai muito de cada pessoa. Tem pessoa que pela genética, pelo tipo de pele, Não, a gente vê peles assim de pessoas que assim são novas e que tem uma pelo estilo de vida, né? Uma pessoa que toma fotoenvelhecimento, um maratonista que a face tem... O sol detona, E né? exercício também, né? E exercício também, porque produz muitos radicais livres e aí acaba envelhecendo mais. De pessoa para pessoa. Assim, via de regra, normalmente é uma cirurgia que as pacientes começam a procurar próximo ali de 50 anos, tá bom? Mas volto a falar, Pode ser que tem as exceções também. porque, nossa, agora tá assim, tá muito. Não que não é uma cirurgia comum, mas agora tá se falando muito mais. E tem uma também que estão falando do que levanta. Lip lift. Então, que loucura, gente. Diminui o espaço. Nossa, nunca vi. Pois é, menina. É que eu vi que estão falando que a Anitta fez. Não sei, tá? Aí falaram, que realmente ela não falou. Que diminui o espaço entre a boca. Mas isso também porque vai caindo com o tempo? Então, todas essas cirurgias são ótimas, têm um resultado muito bom.
Mas como tudo tem que ter uma boa indicação, né? Toda cirurgia... Se chegasse pra você, ai, eu vi que a Anitta fez. Anitta, não me processa, tá? Porque eu não sei se você fez. Ouvi dizer que me falaram que a Anitta fez, quero fazer. Você ia falar o quê pra mim? Exato. Tá maluca. Porque depende da indicação de cada um, né? Então, existe esse procedimento que a gente faz uma incisão aqui na linha do nariz para encurtar o lábio superior, que essa do lábio está pondo do nariz, que com o envelhecimento da face, ele vai alongando, né? Então, o envelhecimento de face, além de ter uma flacidez de pele, né, uma queda das estruturas, a gente também tem reabsorção óssea, né? O que algumas pessoas não sabem. Com o envelhecimento, não só partes moles envelhecem, mas o osso também envelhece. Então, os dentes também. Então, por exemplo, nessa região aqui da temporal, o osso ele vai reabsorvendo. Na região da órbita, a órbita vai ficando maior, né? Então o olho vai ficando mais fundo. Ai, gente, hoje vai ficando uma belezinha, hein? É super importante, né, para o tratamento global da face. Mas volto a dizer, todos os procedimentos são muito bons, mas tudo muito bem indicado. Assim como a lipo tem que ter uma boa indicação, né? Querer, né? Não é só querer, é ver se o paciente tem indicação, ver se vai trazer um real bem. Tem que juntar tudo isso, né? Tem que juntar desde a parte do psicológico do paciente, de alinhar a expectativa, de saber se ele tem indicação, se vai trazer benefício para a saúde dele. Até porque se ela não tem indicação, vamos supor que faz essa... e o médico também não é bom, a boca fica assim, fica estranho. A blefaroplastia, se você tira uma pele... mas já teve caso. A pessoa não tem a pele suficiente, aí o olho... abre aqui, ou ele vira, né, a pálpebra. É o perigo, porque a pessoa quis fazer, ou o médico falou que era indicação, ou tira mais pele, você fica, o que era para melhorar, deforma o rosto da pessoa, né, e muitas vezes é porque ela insistiu, porque tem gente também que insiste, fala, não, tudo bem, você tá falando que não, mas eu quero. Você já fala, eu quero. Você faz, você fala. Eu acho que é muito específico. Hoje vai dar. É muito. Vou dar sem agenda. Que é muito... Assim, eu particularmente, que eu tenho uma tendência a fazer uma cirurgia um pouco mais, que eu acho que é um pouco mais natural, né? E ir um pouco mais para esse sentido. E se eu vejo que não tem indicação, eu não opero, né? E eu tenho essa conversa muito honesta com os pacientes. No fim das contas, o que eu quero é que você esteja bem, melhore sua vida, melhore sua qualidade de vida, faça uma cirurgia que você vai ficar bonito, porque se eu fizer uma cirurgia que você não ficou bem... É o seu trabalho também, né? Eu ver que não ficou bem, eu vou sofrer. Eu sofro tanto quanto paciente, porque eu quero que o meu trabalho seja bonito. Eu quero que ela fale, nossa, doutor, você melhorou minha vida. Sabe, eu quero isso. Então, se eu ver que você vai ficar triste e que não vai trazer... Porque, no fim das contas, o que a gente quer o bem-estar do paciente, né? Então, se a minha cirurgia não vai proporcionar isso, eu prefiro não operar, e não é infrequente eu deixar de operar paciente por conta disso, né? Porque é isso, o médico ele tem que prezar o bem-estar do paciente, né? Em primeiro lugar, a gente não é pensar só em movimento cirúrgico, ganho financeiro, não, é pensar primeiro em você proporcionar esse bem-estar para a pessoa. Te mexe com a vida da pessoa, né? É muito importante isso, porque ela reflete em várias coisas. Até assim, já trazendo um pouquinho para o lipedema, porque me levantou uma questão, né? Eu fiz 2 cirurgias de lipedema e eu acho que a cirurgia de lipedema, ela traz uma coisa além que era da cirurgia, eu pelo menos, né, como paciente, eu pensava cirurgia plástica assim, é para uma melhora de autoestima, tal. Mas aí quando eu descobri o lipedema, veio muito forte isso de que, assim, é uma doença e realmente vai mudar a minha vida, vai melhorar a minha qualidade de vida. E aí eu considerei fazer uma cirurgia plástica, porque eu era super contra pra mim, assim. Eu já coloquei silicone, mas assim, falavam pra mim, por que você não faz na perna? Tipo, eu falava, não, mas eu vou conseguir com atividade física, dieta, e eu sempre, desde os 15 anos, fiz dieta e atividade física, por conta do lipedema, que eu não sabia que era lipedema. Mas aí, quando eu descobri que era uma doença, na hora, assim, eu falei, eu quero fazer. Porque era uma doença, e aí, porque eu tinha uma coisa, assim, eu tenho uma coisa comigo do esforço, né? Eu sou muito assim, não, vamos alcançar
com o nosso próprio esforço, porque eu acho que essa conquista, ela é muito valiosa, né? De você ir lá e conquistar, né? E eu acho que a cirurgia plástica para muitas mulheres, que eu acho que é esse caso que você falou, quando a pessoa não tem a indicação, Eu tinha também uma coisa uma resistência, eu tinha eu também. vou dizer, porque eu também falava assim, eu acho que não é necessário, não preciso. Eu me aceito como eu sou, eu faço o meu melhor, eu tinha Eu isso. lado da minha perna. Tipo, Porque você faz, mas você limpa a perna. Eu falo assim, não, gente, não é caída. E eu tentando, eu também. E acho que quando vem e traz isso, caramba, eu vou tentar e não vai adiantar nesse caso. A gente já tem. Porque aí você fala, o lipedema não vai, assim, você fazer atividade física e Ajuda. E a dieta não vai agir muito naquela gordura que já está ali. E aí veio a indicação de cirurgia, e assim, eu acho que além da cirurgia plástica, né, do que a gente já falou, da questão estética, da questão da autoestima, A parte da saúde. da saúde mesmo, porque a minha vida mudou. Então a cirurgia plástica pro lipedema mudou minha vida real, assim, porque. A gente fala que acho que a estética é um bônus do lipedema, né? Porque Então, questão de sintomas, né? Então, dor. Hoje eu não tenho quase dor, eu não tenho peso nas pernas, eu pratico atividade física. correr, Nossa, é uma bênção, assim, é muito bom. era um horror, né? Então, assim, como que você vê isso, né? Assim, o lipedema veio, e é muito também, tem muito se fala, né, contra a cirurgia de lipedema. E eu acho isso, assim, real, eu, como paciente, eu acho um absurdo, porque realmente é como se você paralisasse um pouco aquela doença que é progressiva, né? Então, como que você tem tratado, né, essas pacientes? Assim, esse mindset de que o paciente tem que fazer a parte é super importante, né? Tanto é que na plástica a gente fala, a cirurgia plástica é um fator só. Você vai ter que cuidar da sua alimentação, vai ter que cuidar da atividade física, vai ter que fazer a fisioterapia, tá bom? Não adianta só fazer cirurgia plástica. Se você não cuida do resto, nem adianta fazer, né? Então esse mindset é super importante que a paciente tenha, né? De atribuir para ela essas responsabilidades também, né? Até porque se não cuidar, você vai fazer cirurgia plástica, vai perder tempo. Seria um sonho, né? Se fizesse a lipo e nossa, não precisa fazer mais nada. Porque só te interrompendo, muita gente fala isso. Mas também vocês fizeram lipo do lipedema. Eu falei, vai a gente não treinar e não comer. Exato. Não, parece que não fez absolutamente nada. Cirurgia é um ponto disso daí, né? É um fator disso, né? Então, assim, a paciente com lipedema, ela tem que ter esse tratamento multidisciplinar, né? Então tem que estar cuidando bem da dieta, para desinflamar o corpo, tem que estar fazendo atividade física para fortalecer as estruturas, tem que estar com físio, e tem que cuidar da parte endocrinológica também, né? Psicológica, né? Porque tem a questão da imagem também, né? A distorção, a gente acaba tendo muita distorção de imagem. Eu mesmo pós-cirurgia, eu tinha que ficar tirando foto, fazer vídeo, porque às vezes eu me olhava no espelho e falava, não mudou nada. Meu Deus, a minha perna tá pior. E aí eu respirava, e meu marido falava assim, não, olha as fotos, olha os vídeos. Aí eu olhava o vídeo e falava, nossa, é verdade. Então é uma briga constante. Eu sempre falo que tem que tirar foto, né? Foram anos olhando aquela imagem que não era bom pra mim, eu não gostava. Então você acaba olhando, você olha meio assim, ou então você não tira foto. Tem mulheres que falam comigo no Instagram que elas falam, eu não tenho foto. Eu falo, olha, então você tire muitas sozinha, põe o celular, tira frente, costas, lado, porque você vai precisar dessas fotos pós-cirúrgico. E é muito, como você falou, são muitas coisas envolvidas, não só na parte funcional, pelas dores, que eu acho que, nossa, poder ficar em pé, ir para um festival de música e ficar em pé, o festival inteiro, sem ter que ficar sentando, para mim foi o auge da minha vida. Eu falei, meu Deus, eu fiquei horas em pé, voltei para casa no dia seguinte, eu não tive dor. Então eu falei, só aí eu já falei, valeu a cirurgia para mim. Então, eu acho que é muito além, a parte estética ela vem como um bônus, eu acho que pra gente, muitas vezes a gente acha que é mais importante, quando a gente tem distorção. Não, quando a gente vai fazer a cirurgia, a gente acha que é só pela estética, porque você não sabe como é viver sem os sintomas. Você não sabe como não é ter dor. Então, na nossa cabeça é ao contrário, não ter dor é um bônus, mas depois, agora que a gente tem, com esse olhar que a gente tem aqui, com todos, é ao contrário, né? E é exatamente isso. A cirurgia plástica, a cirurgia no lipedema,
ela vem exatamente para melhora funcional, né? Você tá tirando aquela doença, a gordura doente, a gordura inflamada, e tem um ganho estético com certeza, né? E o ganho estético é um ponto importante, né? E eu falo isso para as pacientes na consulta também, por quê? Mais no sentido de dar um apoio, porque algumas pacientes, como eu falei, a parte funcional do lipedema talvez é a parte mais importante. Tanto é que se a paciente não está compensada, está inflamada, não está comendo todo o resto, eu já falo que eu nem opero, né? Exatamente para cobrar isso aí dela. Mas muitas vezes a paciente também vem na consulta até com uma certa culpa de achar que, eu tô falando. Porque ela quer a melhor estética, sabe? E é importante isso. E tá bem. Então, mas às vezes ela fala isso, doutor, não, mas é por causa da dor, não sei o quê, mas no fundo eu percebo que ela tá focando muito na parte estética. E eu falo, tudo bem focar na parte estética, porque a cirurgia vai trazer. A cirurgia para ter esse duplo benefício, funcional e estético. E não é errado você querer ter uma estética melhor da perna, porque você tem lipedema, então a cirurgia vai te trazer isso, né? Aí eu sinto que elas ficam mais aliviadas de falar assim, não, eu tô preocupado com a questão funcional e tô preocupado com a questão estética, perfeito, porque a cirurgia vai te trazer esses dois benefícios, né? E aí no lipedema, tanto é que assim, bom, lipedema, a gente tem os graus de lipedema, né? Tanto de localização quanto de estágio, né? Aquela paciente que tem a pele regular, com gordura localizada, e aquela paciente já tem uma flacidez, com nódulo, com, né? Tudo isso daí. As pacientes com estágio 3 e 4, que são aquelas pacientes que já têm linfedema, que já tem aquela pele dobrando, né? Causando aquelas assaduras, tudo. Essa paciente, ela com certeza tem indicação cirúrgica para até como uma melhora da qualidade de vida, né, né. A paciente com estágio 1 e 2 são normalmente as pacientes que vêm sentindo um pouco de culpa em estar fazendo isso da questão estética, sabe. Mas eu particularmente acho que essas são as pacientes que têm maior benefício estético. Para não chegar também no outros estágios, né? Essas são as que realmente percebem uma grande diferença estética da perna dela. Funcionalmente, todos esses estágios vão perceber, né? Mas o que eu percebo é que o benefício estético, que a paciente fica super feliz mesmo, é daquela paciente que está no estágio 1 e 2, e que normalmente são os pacientes que têm mais culpa de falar isso no consultório e não tem que ter culpa, tá tudo certo. E você sente uma diferença quando você está operando, né? Uma paciente com lipedema e uma que não tem lipedema. Você sente uma diferença de pele, de textura, ali na prática mesmo, né? Na Com cirurgia. certeza, é uma gordura que tem alguns nódulos a mais, né? É mais difícil aspirar essa nossa gordura? Olha, não vou dizer que é mais difícil, mas é uma gordura diferente. É uma gordura diferente. Não lembro, mas uma vez acho que eu vi o doutor Vitor falar que até a cânula, às vezes, ela é mais larga, né? Para poder pegar esses nódulos maiores, né? Esses nódulos às vezes obstruem, depende do diâmetro da cama. Exato, tá. Então, assim, não vou dizer que é mais difícil no sentido de ter uma resistência maior, às vezes, mas é uma gordura que é diferente. E acaba tem mais fibrose, então quando você vai por a cânula, você sente mais essa fibrose que a gente tem na pele, ou isso indifere? Em alguns locais pode estar um pouquinho sim, tá bom? Mas não que vai dificultar tecnicamente a cirurgia assim, né? Mas tem algumas áreas que a gente percebe que são mais aderidas assim, pela própria inflamação crônica que aquilo vai gerando. E a questão me perguntam muito, né? Porque eu fiz 2 cirurgias. E aí, nossa, Gabi, por que você fez 2 cirurgias? E por que nossa, mas você tinha indicação, porque eu sempre fui magra. E aí eu sempre tive muita definição daqui pra cima. Então, nossa, mas a Gabi teve que fazer 2 cirurgias, imagina eu vou ter que fazer 5. Eu recebo muito esses relatos. Então, aí era bom a gente falar da questão da segurança, né? Do limite, né? Que é 7% mais ou menos. E o porquê, então, né? Que eu tive que fazer 2. Por conta, né? Eu tinha lipedema, tenho, né? Na todas as regiões, então do quadril até o tornozelo. E aí, em uma só não seria suficiente para retirar tudo. Perfeito. Então existe esse limite de segurança que é 7% do peso corporal ideal do paciente, tá bom? Então, numa lipoaspiração, isso não só para lipedema, mas lipoaspiração em geral, né? Esse é um limite que a gente tem como um parâmetro, né? E volto a falar,
podem ter variações, tá bom? Mas isso é um valor que a gente aprende na faculdade, que tem que ter em mente, tá bom? Por que que eu digo que pode ter variações? Porque também depende muito da lipoaspiração, depende do status performance do paciente, né? Depende do local ou não? Não tanto do local, mas, por exemplo, ó, porque a grande preocupação dessa quantidade de volume que a gente vai tirar é a questão de não espolhar muito e de não, hemodinamicamente, não afetar o paciente, né? Eh, Existem pacientes que a gente faz uma lipo e vem só aquela gordura amarela, sem nada de sangue praticamente. Então é uma lipo que a gente percebe que a gente consegue tirar um pouquinho a mais, ainda assim sem extrapolar, não é por causa disso que a gente vai tirar. A ideia é tirar a gordura, mas quando a gente está aspirando, vem sangue, vem tudo ali, né? Toda lipoaspiração vem um pouquinho de sangramento, né? Existem outros pacientes que às vezes por algum fator, seja porque é hipertenso, ou seja porque já teve cirurgia prévia, é uma lipo um pouco mais sangrativa. Então é uma lipo que a gente já percebe, olha, essa aqui eu já não posso mais abusar, né? Outra coisa, porque tudo isso aí a gente tem que pegar todas as variáveis e fazer a conduta certa, né? Às vezes o paciente tem um HB mais baixo, né? A paciente perde muito sangue na menstruação, tem um HB que é mais baixo. Sabe que não pode ir tão lá, porque hemodinamicamente ela vai sentir mais, né? A idade do paciente, tudo isso aí a gente vai somando e vai vendo. Para ter um padrão, uma segurança, o máximo de segurança para o paciente. Que o mais importante, o mais vivo, né? Mas é melhor isso, né? mas é E ter verdade. condições de recuperar bem no E pós-operatório, né? esse limite dá isso também, porque se ultrapassa muito, a pessoa pode morrer, infelizmente, né? Pode ir no pós-operatório precisar de bolsa de sangue, então são coisas que a gente não quer, né? Não é que ninguém quer que saia da cirurgia e tenha uma recuperação. Né? Então, assim, a gente tem esse limite de 7% para a gente se guiar, né? Mas pode ter uma certa variação. Obviamente, a gente não pode exagerar, tirar 15 litros do paciente, porque começa a colocar muito em risco a vida dele. Eu lembro que eu falei muito isso. Ai, tira tudo. Ai, mas o meu limite, sei lá, acho que era 5 litros, olhe lá. Eu não, tiro 5, mas tira até o limite. Só que aí vai também assim, isso era o que eu queria. Só que não foi possível. No meu caso, foi tirar 3 litros e meio. E aí a explicação teu, não era porque eu tenho um limite que eu tenho que ir até o limite. Porque tem essas variáveis, né? Ia dar muita flacidez, talvez tirar 5, o resultado não ia ficar tão bom se tirasse 3,5, né? Perfeito. Tudo isso aí tem que entrar na conta. Primeiro a gente falou dessa parte clínica do paciente, né? Se o corpo dele tem condições de suportar isso. A outra coisa, assim, a lipoaspiração, eu explico muito para os nossos pacientes, é a questão da gente chegar no equilíbrio no ponto certo. Por quê? Quando a gente faz a lipo, a gente está tirando gordura, a gente não está tirando pele, né? Então a gente está... Se a gente esvaziar demais, aquela pele ela vai desabar e vai ficar uma flacidez. E aí você vai trocar uma coisa volumosa por uma coisa. E assim, hoje em dia tem até as tecnologias que ajudam, mas mesmo assim não é um milagre absoluto, né? Não adianta. Poderia ser. A gente seria o nosso sonho, né? Ou empresas, façam uma máquina milagrosa pra gente, porque é alinhar a expectativa com a paciente. A gente que tem lipedema tem muito isso de o meu sonho é ter a pena mais fina do mundo, e às vezes o próprio perfil corporal não vai suportar isso, né? Eu falo assim, meu sonho é ter as pernas mais magras possível, só que Não é do seu biotipo. não é do meu biotipo, e para eu ter isso, o esforço não vale a pena no sentido físico e emocional. Então, assim, eu ia deixar de ter uma alimentação boa, para ter uma alimentação que eu não ia sustentar. Enfim, várias coisas que acho que piorar o meu mental. Mas a hora que a gente também entende, é muito de alinhar essa expectativa com a paciente que tem não só lipedema, que é de todas, mas acho que tem lipedema, às vezes ela tem tanto um ideal, porque passou a vida inteira achando isso da perna, que às vezes tem que mostrar, olha, tudo bem, nós vamos tirar, mas você não vai ter isso, não tem como você... Não, e assim, e o médico, assim, eu acho que o cirurgião, por isso que a gente tem que confiar muito, né, no médico que a gente vai fazer cirurgia, esse é o principal, assim, eu sempre falo isso. Porque ele vai te dar esse norte. Eu vejo muitas, até, né, a gente conhece, a gente tem lipedema, já fizemos cirurgia, temos várias amigas agora do meio do lipedema, e aí cada uma tem uma textura de pele.
Então, o resultado, ele vai mudar. Vai mudar. Então, tem aquelas peles muito flácidas, tem também a tonalidade da pele, né? As mais branquinhas, às vezes, tem mais flacidez, tem uma pele... Então, o resultado da cirurgia vai ser outro. E até, assim, os médicos já falaram, assim, que, assim, tipo, muitas mulheres já levaram minha foto. Eu quero ficar, tipo, com lipedema, eu quero ficar com a perna da Gabi. E, assim, não vai ficar. Como Né, a assim, Gabi não ficou como a minha não vai ficar, né? Então, eu acho que é importante você falar isso, né? Essa expectativa de, a pessoa leva foto e quer, né? Uma coisa que eu também gosto de falar com os pacientes é assim como você, Gabi, é diferente da Amanda por fora. Por dentro, vocês também são diferentes. Por mais que tenha os mesmos E às órgãos. vezes os pacientes não têm muita essa noção. Por dentro, a resistência do seu tecido é diferente da dela, o seu osso é diferente dela, a sua gordura é diferente da dela. Então, Pele, né? então, assim como a gente é muito diferente por fora, a gente pode ser muito diferente por dentro. E a gente, na cirurgia, a gente tem essa percepção, porque tem paciente, a gente pega o tecido, tem uma resistência diferente, tem uma tecido, e outros pacientes, total. Então, no tato que a gente pega o tecido, já vê que é outro, assim, a gente brinca assim, é outro material, né? É a mesma cartilagem, mas são materiais. Quando a gente vai fazer rino, por exemplo, rino tem paciente com uma cartilagem super forte, outro paciente com uma cartilagem que é um papelzinho, que não. Tem paciente que o tecido. É uma cartilagem. E é uma cartilagem. Tem paciente que o tecido do nariz é um tecido super facinho de divulsionar, de secar. Outros tem um tecido duro. Então, a gente é diferente por dentro também, e o resultado vai ser diferente. Assim como a tecnologia, né? A tecnologia é uma coisa que eu gosto de conversar muito com o paciente, porque a mídia social, ele ajuda, mas atrapalha, né? Às vezes vende como um milagre que aquilo que. Não vende e não é milagre. E são super caras, né? Com certeza ajuda. Com certeza o resultado é melhor com do que sem. Agora, porque antes se falava muito, você vinha representante falar, vai retrair 80%. Eu falei, não vai retrair 80%. Mas eu queria. Quem é? Até você era o que mais queria, né? Porque o resultado ia ser. Quanto melhor teu resultado, melhor para o paciente. Exato. E aí depende do tipo de pele da paciente, depende da Tem pele que responde super bem, né? Tem outras parece que não fez O paciente nada. com lipedema tende a ter uma derme mais fina, né? Então já deixa o resultado aí um pouco mais baixo. Mas, por exemplo, você pega uma paciente que já teve filhos, que tem estrias, que não é bem nutrida, o resultado da tecnologia, a resposta ela vai ser total diferente de uma paciente com aquela pele grossa, que nunca teve filho, que tá no ápice do colágeno, né? Aquela paciente jovem, é diferente. Eu já fui boa nisso, viu? Eu já tive esse ápice faz uns dias. Mas vão vindo Faz outras uns belezas, dias. né? Mas faz poucos É dias só. isso, sabe? Então, essa é uma conversa que é muito importante ter, porque é muita variável. Então, esse comparativo atrapalha demais, né? As pessoas se compararem. Então, a gente falou já em alguns episódios, né? Isso, que essa comparação, ela Ela é desleal, né? É. A gente nunca se compara Que é o com que quem você tá falou. pior, né? Não, mas é o que ele falou. Cada um, a gente é diferente por fora, a gente é diferente por dentro, e só o médico vai saber, né? A hora que ele abre, ele está ali na cirurgia. Então, eu acho que a expectativa, eu sempre falei antes das minhas cirurgias, ai, nossa, qual a expectativa? Eu falei, gente, a minha expectativa é que eu tenho certeza que vai ser melhor do que tá hoje. Então é isso, assim. E uma boa consulta é super importante para isso, sabe? Porque assim, alinhar a expectativa é super importante e entender que o paciente não tem expectativas irreais, expectativa dentro. Isso eu acho que pra gente médico é até prazeroso conversar. Eu gosto de conversar isso com os pacientes, sabe? De entender que ele vai ter uma melhor do resultado, mas eu quero entender que ele tem, a gente está caminhando pro mesmo sentido e que vai caminhar junto, sabe? É o que eu falo, se você não ficar feliz com o seu eu quero ver o paciente feliz, né? Então, se eu vejo que a expectativa não está bem alinhada, ele está achando que vai ter um resultado ali que está muito fora do que o corpo dele permite, aí muitas vezes eu prefiro nem operar. Esperar mais um pouco. Tá certo. Acho que isso principalmente uma mulher com lipedema, que é um outro emocional que ela já chega, né? Acho que a gente mexe com toda a mulher, né? Mas não desmerecendo a mulher que não tem lipedema, mas eu acho que o nosso emocional, ele vem abalando. ele vem com muitas coisas junto na nossa mala, na nossa E eu bagagem. sempre falo, até para assim, médicos cirurgiões plásticos que eu já tenho uma amizade, assim, eu falo, olha,
A mulher com lipedema, eu tenho certeza que você vê isso na prática, que a mulher com lipedema você tem que atender diferente do que a mulher que foi lá só pensando na estética, ai, quero. Porque é um outro mundo, assim, né? Elas vêm muito frustradas, é muito. Sim, é outra abordagem. E por conta disso tem que envolver outras pessoas também, né? Isso é o que a gente fala aqui, o legal da Prime é isso, porque todos trabalham conectados, né? Principalmente com a mulher do lipedema. Primeira consulta de paciente que vem com suspeita de lipedema e fala pra mim, ela diz, acho que eu tenho lipedema. Eu examino, peço os exames e tudo e tal. Aí eu falo, olha, possivelmente você tem lipedema sim, e por conta disso, além de retornar comigo, eu gostaria muito que você retornasse com essas pessoas aqui, para a gente começar a te dar esse atendimento por completo. E a paciente começa a se sentir acolhida, né? Começa a perceber que... ali, né? Para todos os Esse profissionais. acolhimento acho que é muito, muito, muito importante. Acho que se a gente pudesse falar de tudo, o acolhimento dos profissionais, eu acho que É faz fundamental. total, nossa, É total fundamental. diferença para uma mulher com lipedema. É fundamental. Mas agora falando ainda da cirurgia plástica, a gente queria falar um pouco sobre as mamas, sobre o silicone, todo o que envolve da doença do silicone, o explante. Eu sou explantada, eu fiz o explante final de 2020, vai dar 5 anos agora. E no meu caso, foi a melhor opção que eu tive, né? E aí eu queria saber mais o que você pensa sobre isso, sobre tudo que não só a mídia, mas os estudos, enfim, falar um pouco sobre as próteses. Prótese. Vamos lá. Polêmico, me conta. Polêmico e amplo, né? Assim, prótese de silicone, ao meu ver, ela não deve ser enxergada como uma vilã, né? Porém, é aquela mesma história. Toda cirurgia, todo procedimento tem que ter uma boa indicação, né? E assim como qualquer coisa na nossa vida, qualquer procedimento cirúrgico, a prótese também tem seus riscos, né? E o fato da prótese de silicone poder dar algumas complicações, e ela pode mesmo, tá? Ela dá. Só prova viva. Mas para mim não dá, assim, eu não tenho, assim, eu nunca tive as queixas, né, que falam, eu nunca tive. Então, por isso que ele falou, né, da individualidade, né? E é porque não tem como saber, porque não tem como você olhar para antes, né? Vai te dar isso aqui, viu? Então, assim, mas o meu ponto é assim, envolve riscos, né? Assim como a lipoaspiração vai envolver risco, assim como se eu colocar uma prótese de mento vai envolver risco, né? É o corpo estranho. É um corpo estranho dentro da gente que vai gerar uma reação. E agora, isso justifica a gente transformar a prótese numa vilã? Eu acho que não, porque senão a gente teria que transformar a prótese de mento num vilão, teria que transformar... É o mesmo material? A do mento? A do mento pode ser de silicone. Mas ela não tem o gel coeso. É um silicone diferente e pode ser de... É que, na verdade, quando a gente fala o problema é os componentes que tem dentro. Quando a gente vê os estudos que, eu não sei se você sabe, mas obviamente o doutor sabe, todas as próteses elas sangram, vamos assim dizer, né? É chamada de gel bleeding, que se você pega uma prótese e você esfrega ela, tua mão sai oleosa. Então, dentro desses componentes tem bastante coisa que é considerada tóxica. E ela vai saindo com o tempo. Em mim, isso em qualquer um. E aí, são organismos, por exemplo, o meu, que começou a ativar vários pontos de inflamação aqui, ali, por conta disso. Volto a dizer, tem como saber? Não tem. Mas uma coisa que, assim, que eu sempre falei, que eu coloquei em 2006, foi quando a FDA, que é a Anvisa lá dos Estados Unidos, liberou voltar a colocar. Ficou 10 anos sem poder botar o silicone exatamente por vários BOs que deu lá nos Estados Unidos. E aí, nunca foi falado, e aí a maioria das mulheres, o que pode causar o silicone, e sim aqueles riscos de cirurgia, como qualquer cirurgia. A gente sabe que, tomou desde a anestesia... Sim, é o principal, na verdade. Coisa que pode piorar. Mas não é muito falado sobre o que o silicone pode te trazer, né? A gente fala muito dos riscos da cirurgia. É que eu falo, é uma caixinha de surpresa, porque tem gente que demora anos. Eu demorei mais de 10 anos para ter e associar e saber que tudo aquilo que eu estava
desenvolvendo era o silicone. Tem gente que com meses, anos, poucos anos dá. Então, como o senhor falou, o senhor, ó, nossa, Envelheceu uns 10 anos já, né? Não, e ele tem uma cara de menino. Então, quando ele falou do tempo dele, quando ele se formou, eu falei, mas meu Deus, eu deve ter uns 30 É uns que o oriental 30. engana, né? Eu tinha Ó, você vê, né? O um... oriental tem uma genética tinha- Que nem a favorável. gente. Não vou te perguntar a tua idade, mas eu dou uns 30 e pouquinho. Olha, eu tô com o pé no 40 já. Tinha nesse que me brincava comigo, né, no Por isso começo. que os Ele skincare, falava, Alex, os você skincare tá coreano faz novo, mas sucesso, você tá muito né? usado já, viu? Os skincare Tá coreano, novo, mas por trás tem muita Mas tá muito quilometragem, né? usado Então, já. skincare coreano, gente, não é à toa. Que, ó, a gente vê o porquê. Mas, enfim. E aí, é sobre isso. Agora, recentemente, em começo de agosto, foi. Agora é comprovado, eles falam sim da doença do silicone. Então, foi uma coisinha que a gente vem lutando. E eu sempre falei, para qualquer mulher, um dia eu já te falei, tira seu silicone? Não. Eu nunca vou falar para uma mulher, você tem que tirar ou você tem que pôr. Porque eu acho que cada mulher, nada melhor que a gente para saber o que a gente está sentindo, o que a gente está mais confortável. Eu falo que para mim foi a melhor coisa que eu fiz. Eu cheguei no ponto que eu estava com uma contratura, 1 grau muito avançado, muita dor na mama, tudo, o toque, as doenças que eu estava tendo em conjunto. Então, no meu caso, eu não conseguia dormir de bruço, não conseguia abraçar meu marido, que doía treinar. Então, estava atrapalhando, como o lipedema atrapalha a gente, estava atrapalhando a minha qualidade de vida. Hoje eu falo, posso pular, não preciso usar sutiã. Eu vivo numa liberdade que para mim, tá perfeito. Mas existem pessoas que, às vezes, até sabem, como a minha mãe, por exemplo, minha mãe fala, eu não tenho psicológico para tirar. Eu não tenho uma autoestima, eu não tenho. Eles também têm que lidar com isso, né? Porque não é só, mas é poder ir, ó, tudo bem, a gente vai colocar, tá legal, você tem indicação, mas também pode acontecer isso. Porque quando a gente tem consciência, a gente tem a opção de escolher. Em 2006 eu não tive, e até falo, gente, não sei se eu era muito nova, porque quando a gente é muito nova, a gente acha que nada vai acontecer com a gente, né? E a gente fala, depois eu resolvo, se der problema eu vejo. Talvez em 2006, se eu soubesse, com a cabeça meio miolo mole que eu tinha, talvez eu teria feito o mesmo, porque o meu desespero era muito, e foi muito de pressão dos outros. Porque assim, eu tinha mais perna, mais bumbum, e eu não tinha um seio grande. Então eu ouvia muito assim. E era bem época de paniquete, que elas tinham bastante, bastante. E falavam assim, se você não colocar, ficaria tão mais bonito. E eu comecei a ver, que a gente falou lá no começo, problema onde não tinha. Então eu fui, coloquei, pedi para colocar um monte, 340, cai. E eu também achei que peito não ia cair, silicone não ia cair. Tô rindo, né? Tô rindo agora. Mas a gente tem na cabeça que acha que. Mas, gente, infelizmente, existe o que? A gravidade. É. E aí o médico tem que falar. E que tem aí. E a gente tem que explicar que na verdade, não, vai cair mais rápido. Porque é mais pesado, né? Então, e eu achei também que. E aí, com o tempo, começou a me pesar muito, porque era muito grande para mim. Eu não conseguia usar nada de cortininha. Então, assim, no caso que era para ajudar minha autoestima, momentaneamente ajudou, mas depois foi ladeira abaixo. Exato, e é perfeito. Então, eu acho que é exatamente isso. Por ser algo que envolve risco também, né, como tudo que a gente faz, mas por ter esse risco, o paciente tem que embarcar nessa sabendo. Então, na consulta, é super importante, né, falar, olha, a prótese silicone é boa por isso para você, mas tem risco de causar isso. Então, o paciente, eles têm que estar cientes disso, têm que estar informado, e é o que eu digo, eu gosto de paciente bem informado, sabe? Às vezes eu até falo demais e eu falo, não quero te assustar. Tô acordado com você, cara. E assim, eu falo, não tô te falando isso porque eu não me isento da minha responsabilidade, a indicação é minha, eu vou te tratar, eu vou cuidar de você, não tô me isento da responsabilidade, mas eu quero que você saiba. Eu quero que você saiba, porque o paciente tem que ter compreensão de tudo, o corpo é seu, né? Você... Sim, então... É você que vai lidar com as consequências da escolha, lidar junto né? com isso, né? Então, todas as complicações eu acho que tem que ser conversado com o paciente, sim, tá bom? E tem que ter uma indicação também bem feita de prótese, não é simplesmente, vai colocar prótese. Implante você já fez? Já fiz bastante,
tem até um caso que é bem emblemático, tá bom? Que vai pegar bem tudo isso aí, esses sentimentos todos que a gente conversou, né? Eu sou um cirurgião que tendo a, como eu falei, ir um pouco mais com o natural do que, né? Então, por exemplo, a paciente vai fazer uma mama redutora. Eu tenho um perfil mais de insistir muito para a paciente não colocar a prótese e usar a própria glândula para remontar, né? Porque é uma coisa que na plástica a gente até brinca que é um contrassenso, né? Tem paciente que quer reduzir a mama e colocar prótese, né? Afinal, você está reduzindo e vai colocar uma prótese lá, é um pouco contraditório, mas essa é uma tendência que está sendo cada vez mais comum, porque as pacientes querem colo marcado, né? Depende muito da glândula da paciente, tudo isso aí entra na conta. Fala de um seio, a gente esquece que a anatomia dele não tem esse colo, né? Ele é como se fosse. Feito, a gente que criou isso. É, É o ser humano. e aí quando fala assim, ai, mas meu peito não tem volume, dá vontade de falar assim, mas nenhum tem, né? Mas assim, quem faz isso, somente o silicone, não tem A como gente criou você esse ter. gosto estético, agora usaram o E nosso. aí Tem que quando correr atrás porque muita gente quando quer a gente isso. imagina seio, a gente só vem na cabeça o volume, a gente não lembra como que é a anatomia, de tão que ficou, né, essa pressão, então. Mas essa conversa do médico, eu lembro, eu coloquei silicone em 2013. E aí eu lembro que o médico, ele foi muito honesto comigo, foi ótimo, assim, porque eu estava imaginando, né, aquele peito, né. E aí o meu peito, ele tem uma anatomia que ele é mais caidinho, então, tipo, ele tem uma anatomia e ele é separado, ele é bem separado. E aí o médico, ele falou assim: "Olha, mas vamos lembrar que é o seu peito, é o seu formato de peito que vai ter um volume maior. Ele vai continuar separado, ele não vai ficar aqui em cima, ele vai continuar com a anatomia mais para baixo e vai ainda ceder mais por conta do peso." Então, assim, ele falou, e aí foi muito bom pra mim. Porque eu falei, não, beleza, é isso que eu quero. É o que a gente chama de footprint da mama, né? Cada mulher. Tanto que o meu, assim, parece. Daí as pessoas acham que é natural o meu, porque ele ficou muito natural. Existem formatos diferentes para cada formato do seio, e essa história de botar por cima do músculo, botar por trás, e tudo isso cada uma vai ter uma indicação. Cada um vai ter uma indicação, né? É exatamente isso. É individualizar o tratamento, né? Então a prótese, ela tem que ser bem escolhida, tanto em relação ao volume, quanto em relação. Às vezes a paciente acha que é só o volume, né? Que, não, a base dela importa, a textura dela importa, o formato dela importa, onde ela vai ser colocada, se vai ser debaixo do músculo, se vai ser parcialmente debaixo do músculo, se vai ser com uma alça. Tudo isso aí influencia, e tudo isso aí tá na conta do cirurgião na hora que a gente vai fazer o planejamento. Às vezes as pessoas acham que, né, só levantar e colocar. Não, você não tem ideia do tanto que a gente vai calculando, vendo a qualidade de pele. Vai ficar Certo que para colocar foi 40 minutos, para tirar foram quase 4 horas. Sério? Menina, porque a gente tem que tirar, ela falou, sempre já a gente aqui tem que tirar com a cápsula, né, para essa cápsula ir para biópsia, porque infelizmente a gente pode ter alguns linfomas associados à prótese, que é diferente do câncer de mama, né, uns linfomas que só a prótese pode causar isso. Então ela tem que ir para biópsia, é mais detalhado, aí acho que por baixo do músculo é mais difícil, por cima para retirar, por baixo, né, isso. Aí tem problema de não sei o que do pulmão, e não sei o que lá, não sei o que lá. Então, colocar, eu acredito que foi até que o meu médico falou, ele falou, colocar é simples, para tirar é mais e é mais caro também, porque demanda muito mais. Eu falo, gente, eu só me lasquei. Se eu soubesse, é que também lá atrás, né, com novinha. Acho que a questão é uma boa conversa. Por exemplo, como eu falei, nas mamas grandes eu tenho uma tendência a falar para paciente, vamos mais pro lado natural, você tem glândula, a gente consegue montar com a sua própria glândula e tal, e aí a gente vai conversando e vendo o que a paciente quer, né? Mas por outro lado também tem aquela paciente que não tem nada de mama, né? Que para ela vai fazer super bem, né? Você percebe que ela realmente tem indicação. Tem uma paciente que tem uma mama pequena chamada tuberosa, que é uma mama constrita. Então essas pacientes têm um benefício muito grande, né? Então tem Mas toda daria essa questão nesses de casos indicação. ainda para fazer uma enxertia? Dá para fazer a enxertia, né? Com o limite. A gordura tem a questão de absorver, né? Porque eu percebo que se eu dou uma engordada, uma emagrecida, eu fiz a enxertia, para quem não sabe, a enxertia é de você tirar a gordura do corpo e injetar na mama. Eu, na época, não tinha muita gordura, consegui por 50 ml, que humildade, 50 ml cada. Mas assim, para mim foi super
ótimo, foi um resultado mas eu percebo também que é gordura, se a gente emagrece, peito é gordura, também tem isso, né? Também tem. Então, assim, a enxertia é um ótimo artifício, né? A gordura da própria paciente, a gente consegue volumizar, uma parte é absorvida, né? E aí depois de um tempo que ficou permanece lá, mas por ter esse fator de absorção, acaba ficando um resultado um pouco mais imprevisível do que a prótese, que você colocou aquele volume vai ficar lá, né? Aquele volume não vai dissolver, E né? tem a questão de limite também, a gente não pode colocar gordura à vontade. Na verdade, não existe um número, né? Como o limite para tirar. Tanto para tirar, às vezes quando tem paciente que é magro não consegue tirar, mas de enxertar também, né? Porque assim, a gordura ela tem que estar num tecido bem vascularizado. Se a gente começar a fazer uma bola de gordura, a gordura que está ali no centro, ela não chega sangue nela, ela necrosa. Acontece o que a gente chama de necrose gordurosa. Então, mesmo a gordura, Esteatonecrose. esteatonecrose, que é quando a gordura, uma parte dela não foi bem perfundida, e aí acaba formando uma pedrinha. Então, tudo isso aí tem que estar na conta da cirurgia, porque não é só, eu tirei 100 de gordura, eu posso colocar 100 aqui. Não, a gente tem que distribuir, são muitos detalhes. Quando você fala de falar tudo, de falar até mais para o paciente, a minha cirurgia do explante foi a primeira cirurgia que eu entrei com medo, porque foi uma cirurgia que realmente eu sabia tudo que podia causar. Por quê? Quando eu coloquei a primeira vez pela axila. Só que aí eu tive uma contratura, não sabia, a médica falou que tinha rompido, depois não tinha rompido, troquei e fiz a mastopexia. Isso foi um caos na minha vida, porque ela nunca me falou o que ia fazer, ela chegou na hora e fez. Então eu não tive, eu estava obviamente sedada, dormindo, e aí ela olhou, não falou, ela não falou antes, olha, pode ser que a gente tenha que fazer, e como é que é, e como vai ficar. Então ela simplesmente fez. E aí já mexeu de novo, trocou a prótese, fez isso. E aí quando eu vou explantar, então era a segunda cicatriz, mexendo em cima da cicatriz. E aí ele deixou bem claro, ele falou assim, olha, já tem uma cicatriz, já tem uma redução, você já trocou, você já fez uma mastopexia, pode acontecer isso, pode dar necrose, pode não sei o quê. E sabe, aí eu olhei assim, mas foi bom, porque eu falei, cara, tá vendo, uma cirurgia não é tão simples como trocar de blusa, cara, envolve muita coisa. Olha, vai demorar tantas horas por causa disso. Então, quando você falou que você fala tudo o que você fala, eu acho até que eu sou chata de falar muito. Não, isso é muito importante, porque às vezes a gente não tem noção do que vocês vão fazer e acha que é a coisa mais banal do mundo entrar para uma cirurgia plástica, né? Não, cirurgia é uma coisa que tem que ser encarada com seriedade sempre, né? Mas eu acho isso importante, sabe? É mais a questão de conversar com o paciente para saber qual que é a jornada que a gente vai começar e saber que a gente vai começar essa jornada junto, né? Como eu falei. Isso é o fim. Exato. Eu não é julgar o paciente, mas saber que ele vai estar nessa jornada junto e que está sob controle. A gente está. E está sob controle. A gente vai conseguir tratar, vai conseguir dar um bom tratamento, mas vai ter que contar com a ajuda de todo mundo, né? E aí, a questão que eu falei, processo de prótese, né? Um caso bem emblemático que eu tive, deve estar dando 3 anos agora. Uma paciente operada fora, veio com um caso, sim, gravíssimo, né? Vou resumir. Ela colocou uma prótese, teve infecção de prótese, tirou no próprio consultório do médico. Aí ela chegou para mim com uma prótese, ela estava colocada, que não tinha dado complicação, a outra ela tinha tirado. Só que esse lugar que ela tirou, quando ela veio para mim, já estava com 6 meses e estava dando processo inflamatório constantemente. Ela falou, vazava, parar de vazar. Quando ela chegou para mim, estava sequinha. Aí ela falou, Alex, eu tô com isso aqui, veio por minha indicação. Aí eu falei assim para ela, olha, eu não sei te falar com certeza o que tá acontecendo aqui, porque ela falava toda hora ficar indo e voltando. Eu falei, mas 90% do meu cérebro diz que tem um processo infeccioso aí dentro, tá se perpetuando, não foi bem tratado, então tá algo ali que infecta, desinfecta. E aí a gente começa, a gente fez vários anos e tal, e aí a gente marcou, eu falei, o que a gente tem que fazer é abrir essa mama, limpar tudo que tem ali, porque ficou coisa que tá perpetuando essa infecção, já tira a outra, já trata. E nessa dúvida sempre, fiz cultura, não cresceu nada, e a gente nessa dúvida. Por sorte, 2 dias antes da cirurgia, voltou a minar, saiu o pus. Eu falei, agora a gente não tem dúvida, né? Vai pra cirurgia. Foi pra cirurgia. Tava com osteomielite, é uma coisa super rara, né? Nem eu nunca tinha visto. Ficou com osteomielite, que é a infecção do osso da costela. Por isso que tava causando a... E aí eu tive que chamar o pessoal da cirurgia torácica pra entrar em conjunto pra gente tratar a osteomielite dela. Mas isso foi só a hora que você abriu, que viu? Por exame de imagem, já tinha suspeito de osteomielite,
Aí eu já tinha convocado o pessoal da cirurgia torácica. A importância do Fiz planejamento, uma né? cirurgia junto, debridar é limpar, né? Então fiz toda a limpeza, a gente tirou uma parte da costela que estava realmente muito ruim, porque ela estava com esse processo há mais de 6 meses, né? Imagina, que perigo. E aí Esse que eu- eu conversei com ela eu falei pra ela sobre uma cirurgia que ia ser chata, por quê? Existe um curativo a vácuo, não sei se vocês colocam um vácuo e fica succionando e tirando toda aquela infecção. Dreno. Como se fosse um dreno, mas é uma esponja que você coloca em um vácuo e fica succionando, a paciente fica com aquilo 5 dias, depois troca mais 5 dias, ou seja, fica no hospital 2 semanas. Ou seja, eu propus, ela chegou para mim achando que a gente ia simplesmente limpar, colocar uma prótese e tal. Eu propus um tratamento que para ela era um terror, ficar 2 semanas no hospital com curativo a vácuo, limpando toda aquela ferida. Ah, mas melhor 2 semanas do que 6 meses, né? A gente tratou, deu super certo, tirou a outra prótese, simetrizou a mama. Foram 2 semanas de tratamento internado. E aí eu falei para ela assim, eu não vou colocar prótese em você, porque aqui você perdeu o músculo, ficou com infecção, já não tem uma parte do osso, não quero mais colocar prótese em você. Que dela para eu quero, Alex. Conversei, expliquei, falei dos riscos, e dessa vez eu falei dos riscos até para colocar um pouco de medo para ela não querer lá. Chamei a irmã, vamos convencer ela pra não colocar prótese. Porque eu coloquei gordura, ficou com volume e ficou com uma mama pequena. Mas ficou ainda. Ficou com uma mama pequena. Mas a paciente, ela se importava muito com isso, e para ela fazia muita diferença. E é uma paciente que vivia em cidade litorânea. Então, para ela é muito importante essa questão de para colocar um biquíni que mostra o colo. A paciente não era velha, né? Não era idosa, que eu digo, né? Para ela era muito importante. E eu insisti, não vamos colocar. Chamei a irmã, não vamos colocar. Aí eu falei, quer saber? Então vamos procurar outras alternativas. Porque aí eu comecei a perceber que aquilo estava abalando muito ela, né? Então vamos procurar outras alternativas. Vou colocar pelo menos depois de 1 ano. Eu consegui estender isso para 1 ano e 6 meses. Aí ela não desistiu. Ela ficou tomando antibiótico em casa. Fiz um exame, que é um exame um pouco mais específico, chamado PET-CT infeccioso, que é um exame que você consegue detectar qualquer coisinha fora do padrão que possa gerar uma infecção. Deu tudo negativo. Aí eu falei, então tá bom, depois de 1 ano e meio, tudo negativo. Você quer mesmo? Quer. Então vamos Porque colocar. às vezes ela poderia até ter se acostumado, né? E depois falar, quer saber, nem quero mais. Era a minha esperança. Era o teu sonho. Quis colocar. E aí a gente fez a cirurgia dela. Deu super certo, já tá com seguimento de mais de 1 ano, não voltou a infecção, tudo isso. Feliz da vida, tá feliz da vida. E eu insisti, não vou colocar. Saí da cirurgia falando, não volto mais pra Mas pelo que ela já tinha passado, o medo de acontecer semelhante. Então, Assim, aí mas você ele entende a tratou questão, antes, né? você entende Assim, essa ele questão fez todos de, os exames. é muito dele. Aí vai me indicar, ela fala assim, As Gente, pessoas é me muito perguntam, individual. elas É muito perguntam, individual. Você não sente falta, se arrepende? Falo, não. E eu lembro muito que quando eu tava nisso de não saber que era contratura, eu fui num médico, e aí eu falei, olha, eu acho que eu tenho isso, tal. E aí ele examinou e falou, você tá com contratura, tal. E ele, ai, que ódio. E ele virou e falou assim pra mim, vai ficar horrível se você tirar, você precisa de uma prótese, você vai ficar parecendo uma adolescente, e não sei o que, não sei o que. Aí eu olhei pra cara dele, eu falei, não, Deus, me segura aqui, porque eu não tava indo pra saber o que eu precisava, eu tava querendo uma ajuda porque eu sentia tanta dor, eu só queria me livrar, eu não queria saber como ia Mas ficar, assim, eu acho que você fala, levanta muito, e algumas coisas que você já falou sobre médico, levanta muito Sobre do profissional. Não, e aí eu Então, assim, né, não pra tem ele. confiança, muda de profissional. Exatamente, e aí o que eu fiz? Eu falei, tá bom, segunda-feira eu volto pra gente colocar, falei bem assim, e levantei, meu marido olhou no carro e falou assim, nunca mais. Você tá louca? Eu falei, vai adiantar eu discutir? Eu vou falando que eu quero tirar, eu vou falando que eu preciso pôr, deixa ele. Eu falei, deixa, segunda-feira eu volto. E aí, procurei outra coisa, achei o meu médico, e aí, o acolhimento que você tá sempre falando sobre isso. Quando ele me acolheu, ele falou, calma, eu sei que você tá sentindo, eu sei isso, vamos resolver. Porque ali, ele não tava preocupado com eu, tava reclamando de dor. Ele não estava se importando com a minha dor, ele estava querendo só colocar, não, vamos, porque precisa. E aí eu lembro muito que quando eu abri no dia seguinte, né, pra ver que eu olhei, eu chorei, porque eu falei,
tá muito lindo, porque pra mim ficou um resultado, infelizmente não é sempre, a gente vê casos de explante que não fica tão bonito, acontece problemas, não é todas as mamas que vão ficar como era antes de colocar, né, tem até essa parte de alinhar muita expectativa, e aí quando eu olho, eu virei e falei assim: "Ai, que bom que eu fiquei igual adolescente, tá uma graça". E aí pra você ver, a minha autoestima ela melhorou no meu caso, quando eu tiro, porque o povo fala assim: "Ah, dá cicatriz". "Ai, mas tem cicatriz". Eu falo: "Linda, quando você colocou ou fez a mastopexia, você não estava reclamando, Não, porque a mesma silicone também tem. ninguém reclama, né". Eu falei: "Gente, a mesma cicatriz que eu tenho da mastopexia", que é aqueles que eles falam em T, né. Eu falei: que eu tenho é a mesma que eu tô, eles usam a mesma". Então pra mim, eu já nem lembrar, que elas têm muito isso, eu quero tirar, mas como que vai ficar a cicatriz? Porque tem algumas mulheres é só aqui embaixo. Eu falo: "Olha, você tem que pensar que", eu falo que eu pareço a Emília, né, toda remendada. Gente, eu tirei vesícula, e tenho silicone aqui, tenho do silicone aqui, tenho a do lipedema, mas eu falo que faz parte da minha história, e são coisas que são decisões que hoje eu tive, que eu tô pegando das decisões lá do passado, né, então, lá naquela foi um período que eu falo que ajudou sim minha autoestima, depois piorou pelas dores, pelo que caiu, porque eu achava que não caía, Mas é isso, você também não sabia. e são fases, e eu não tinha essa Quando você informação. colocou. É, então no meu caso, a minha autoestima foi lá em cima, e quando alguém fala, eu falo: "Mas se Jesus falasse assim: 'Se você não pôr de volta, o mundo vai acabar'", eu falo: Que hora que acaba?". Porque eu não colocaria. Mas existem mulheres que fez o explante e se arrependem, não gostou do formato que ficou, ou porque a gente tem aquela visão do que o seio ele é o colo alto, então é muita coisa que tem que lidar, né. E é bem isso, é fase de vida também, né. É. Pra você, lá atrás fazia super sentido, valeu a pena você usufruir de agora já não vale a pena. O gosto estético muda com o tempo, né, as prioridades hoje em dia, com o tempo, eu percebi isso, a mulher vai prezando mais a funcionalidade, depende de como é que é, né, ou preza mais estar bem com a roupa, né, então muda muito, sabe, é fase de vida, é gosto estético vai mudando, né. Então, assim, eu acho que é importante, pelo menos a minha visão, é de, assim, não enxergar o silicone como um vilão, mas enxergar que, assim como qualquer outro corpo estranho dentro da gente, e qualquer outro procedimento, ele vai ter seus riscos, Umas pessoas mais. umas pessoas mais menos, alguns riscos mais, alguns menos, né, e o paciente tem que estar ciente disso para embarcar nisso. "Ah, você vai colocar prótese? Ok, vai ter que ficar retornando para a gente observar se não está tendo alguma complicação, vai ter que ficar em contato com retornos periódicos para a gente ver se está tudo certo, eventualmente, dependendo da idade do paciente, vai ter que fazer uma troca no futuro". Ele fazia agradando. E tá tudo certo, concorda com isso? Concordo, então vamos embora, vai te trazer Porque benefícios. muitas pessoas falam: "Eu não sabia que eu precisava trocar. Agora eu não tenho dinheiro para trocar". Até isso tem que se programar, porque a gente não às vezes, assim, vamos supor que eu tivesse, sei lá, com 60 anos e quisesse trocar. Ah, pelo menos daqui a 10 anos. Pô, será que com 70 anos eu tenho condição de Mas é obrigatório trocar? Dizem que não são todas. nem uma prótese é vitalícia. Não, mas dizem que não existe mais. Não existe, né, mas a gente sabe que em algum momento a paciente vai precisar trocar por algum motivo, seja porque a prótese caiu, mudou a posição, seja porque teve contratura, seja porque fez um seroma, seja porque a mama caiu e aí vai precisar, né, então As pessoas eventualmente ela vai precisar. Se isso é com 10 anos, 5 anos ou 15 anos, não a pessoa fala sabemos, assim: é "Ai, no mas a tempo da minha prótese prótese. é vitalícia". Não existe prótese vitalícia, o que existe é a garantia, isso então, mas do jeito que eles tem na bula lá, o povo quando lê, acha que: "Ah, é vitalícia, eu não preciso mais trocar". Ah. Que eu é. Quem vai determinar se a prótese vai ter que ser trocada ou não, se vai surgir alguma complicação ou algum incômodo estético em relação a ela, né. Eh, E cada vez que mexe, tanto para colocar, para tirar, altera a parte, como eu posso dizer, por dentro, as estruturas. com certeza. Parte de eu falo que, assim, eu não sei se eu vou conseguir amamentar, porque eu já são 3 cirurgias, foi retirado com certeza mexeu na parte Da glândula. das glândulas, e também uma caixinha de surpresa, porque talvez eu não poderia amamentar nem lá antes de pôr, né, mas acho que ter esse quando mexe,
isso pode afetar também, né? Afeta, e é outra conversa que tem que ver com a paciente, né? Então, se coloca prótese pura, não mexeu na glândula, a paciente ela vai conseguir amamentar normalmente, né? Mas se a gente associa com uma mastopexia em que a gente tem que cortar a glândula, reposicionar ela, isso vai influenciar no risco de conseguir amamentar ou não, né? Normalmente, a grande maioria das mulheres conseguem amamentar, mas existe esse risco menor de não conseguir. Eu falo que eu não vou criar expectativa, porque eu tenho 2 mastros, eu tenho tudo isso. Eu falo, gente, se der, obrigada, Senhor. Se não der, infelizmente, estou arcando com coisas Mas tá passadas, tudo bem, né? Mas é legal isso, porque tem gente, não necessariamente. Todas as pessoas que têm silicone que eu conheço conseguiram amamentar normalmente. São poucas que eu conheço que têm explante, as que fizeram explante que eu conheço, a maioria já tinha filho, então amamentou. Então, para mim, vai ser. Apesar que uma pessoa que, através dela, também descobri que a Evelyn Regli, ela. Depois de ter feito o explante, ela engravidou de novo e ela conseguiu. Então eu vejo uma luz do fim do túnel aí, mas isso é bem também legal alinhar depois que faz, né? Eu tô com uma paciente que eu operei ano passado e engravidou logo em seguida, né? Fez explante e amamentou normal, né? E tudo isso influencia. Você tem ideia, tudo influencia, né? A técnica que você usar, se você. Porque existe técnica que você corta a glândula, outros que você preserva um pouco mais. Então, tudo isso entra na conta, né? Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é entender que o silicone, assim como qualquer outro, tem seus riscos. Agora também conversar com um profissional exatamente para saber, digamos assim, o quanto de medo que eu preciso ter. Porque assim, hoje em dia se fala muito sobre a LCL, né? Que é linfoma anaplásio relacionado à prótese. Tu viu que saiu outros agora? Então, esse daí nem se fala, né? Saiu agora um SEC, que é o carcinoma celular relacionado à prótese. Raríssimo. No mundo, sei lá, não deve ter nem 30, 20 casos desses. É super raro, né? Ai, o medo de virar estatística. Então, o que eu acho que o paciente tem, essa conversa vale muito com o paciente é em relação a isso. Existe esse risco? Existe, mas é um risco muito raro de acontecer, pelo menos esses cânceres, né? Aqui no Brasil foi agora, já teve o primeiro caso. De SEC? Não, de BL. De ALCL, né? Que foi diagnosticado, ALCL né? tem A alguns gente não casos sabe no se tem, mundo, né? a gente não sabe se tem mais, mas diagnosticado foi o primeiro. Sempre o número que tá, pode ser um subdiagnóstico, né? Porque tem outros casos que não foram vistos. Mas existe esse risco e o importante é conversar com o profissional para saber o quanto que esse risco, se para mim vale a pena ou não correr esse risco, né? Porque já esses cânceres relacionados à próstata já são eventos muito mais raros, né? De acontecer. Mas é isso, o paciente tem que embarcar sabendo e não tendo um medo de repente não fundamentado, né? A preocupação é essa. Eu acho que o paciente Não é só botar o medo no paciente e não falar, né? que o paciente não pode ser corajoso demais por ignorância e nem medroso demais. Eu acho que eu sou essa pessoa. Eu acho que eu sou bem esse equilibrinho, assim. Eu sou muito de boa, tipo, eu acho que assim, eu gosto de saber a informação, eu acho importante a gente ter essa informação e ter um médico que a gente confie. Cirurgião plástico, assim, eu já fiz a de lipedema e tenho silicone, então assim, eu fui num primeiro médico do silicone, não gostei, fui em outro, então assim, eu acho que é importante essa confiança, você saber a informação, saber dos riscos que tem, e tem que mais... paciente com médico. tem que ter uma sinergia. E assim, a gente tem tanta informação hoje em dia e de canais tão diferentes que potencializa muito muitas coisas, né? Então, acho que a consulta é aquele momento de você viver a vida real. É o melhor cenário. Então mesmo, é real, a vida real é essa. Pá, 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 pá. Ótimo. Aí já ficar super, né? Acho que é isso. E a saúde em primeiro lugar, né? Acho que a gente está falando aqui, né, de cirurgia e tal, mas sempre em busca de saúde e bem-estar, né, desse paciente. Eu acho que o cirurgião plástico, ele visa muito isso, né? O que é belo, mas junto com a saúde e com esse bem-estar do paciente, que também será o seu bem-estar. Eu acho que é muito dessa relação entre a imagem corporal, saúde, a saúde mental, né? Eu acho que o teu papel, eu acho que ele engloba muita coisa. Porque você não entrega só uma coisa para essa paciente, você entrega tudo, né?
E muitas vezes ela deve ter alguma relação, assim, corporal dela totalmente diferente do que você tá vendo. E a gente, na mesa, a gente costuma brincar, né? Que cada especialidade clínica tem seu par na cirurgia, né? Então, o nefrologista tem o urologista, né? A gente fala que na cirurgia plástica o que é nosso proporcional é a psiquiatria, né? Que a gente trata muito com essa parte emocional do paciente. Às vezes ela chega muito abaixo, você vê, você falou, teve casos que a pessoa chegou lá e saiu depois da cirurgia outra pessoa. Então você não entregou só, você entregou muito, muito mais coisas para ela. Acho que é muito importante isso. A gente falou muita coisa legal, muita coisa boa hoje. E vocês viram que a importância do conversar com um profissional que sabe o que está fazendo, que tem uma empatia por você, que ele vai te dizer, olha, esse caminho é legal, esse não é. E olhar para você Tem certeza, individualmente, né? O Dr. Alex mostrou isso, que essa parte tão humana, que assim, por mais que a gente fala que às vezes médico não tem coração, né? Eles são tudo assim. Não é, muito pelo contrário, você mostrou que o quão você se importa com a gente, quando eu falo a gente, né, as pacientes, mostrar os melhores caminhos e deixar ela, não só ela feliz, você também, porque eu acho que é o teu propósito, né? Quando você resolveu fazer a cirurgia plástica, veio um propósito não só, né, para você, mas principalmente para quem você está cuidando, né? Com certeza. Foi muito bom, hein? Foi bom demais. Muita informação, gente. Olha. E se você, por algum motivo, deseja ver, viu aqui e fala, é só vem aqui na Prime, o doutor tá aqui, prontinho para te atender e te falar qual é o melhor caminho. Ai, muito obrigada por esse bate-papo. Daria pra gente ficar assim, Ficaria o dia inteiro falando. tanta curiosidade, tanta inovação e cada vez mais, né, técnicas e inovações, que acho que só traz também benefício para nós, né, que é aí aquela levantada na moral. Gente, ó, se vocês não seguem a gente, já faz esse favor, né, por É um favor para você, porque tem muito conteúdo bom. já compartilha, segue no canal e aqui no nosso Instagram, que vai ter sempre conteúdos, vai ter nossos cortes e sempre Compartilha com os seus amigos, com familiares, porque aqui tem conteúdo de qualidade, informação realmente que você pode confiar, né? com certeza. E a gente espera vocês no próximo episódio. Beijo, obrigada.